Eva no exílio. A restauração da feminilidade, de Rebecca Merkley, editora Trinitas. Capítulo 10. Auxiliar. Receio que seja bastante óbvio no relato da criação de Gênesis que Eva foi criada para auxiliar Adão, e não o contrário. O apóstolo Paulo também deixa bem claro este ponto naquela passagem terrivelmente impopular de 1 Coríntios 11. Abre aspas. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Fecha aspas. Versículo 9. E isso, assim como a insinuação de que nós mulheres fomos criadas para ser mães, bate bem de frente com todas as nossas categorias culturalmente aceitáveis e politicamente corretas. Mesmo mulheres conservadoras podem se ressentir do fato de Eva ser relegada ao status de mera ajudante. E incomoda-nos que Paulo seja tão insensível ao ponto de insistir nisso. Soa tão tipicamente masculino e tão ofensivamente alheio ao fato de que somos indivíduos capazes com dons, talentos e habilidades, que não são de forma alguma inferiores aos dons, talentos e habilidades dos homens. Ser classificado como ajudante é tão depreciativo? Receio, no entanto, que neste ponto a escritura seja bem direta. Eva foi criada para auxiliar, não para ser a comandante. Adão não entrou em cena para ser seu colaborador, e ela não foi trazida para viver uma vida independente, realizando seus próprios sonhos enquanto Adão cuidava de seus negócios separadamente. Não nos traz benefício algum tentar pegar o significado claro da escritura, revirá-la de dentro para fora e depois colocá-lo de ponta cabeça, como muitas feministas cristãs passaram seu tempo tentando fazer. Uma observação à parte, para mim, é irônico que tantas vezes as mulheres tentem provar que devem ser pastoras e presbíteras, e a prova é que elas demonstram a todos serem completamente incapazes de ler o texto. Não é exatamente o melhor caminho a seguir se quiserem ser levadas a sério como estudiosas da Bíblia. No entanto, sempre há mais de uma maneira de interpretar mal um texto. As feministas lidam com o ensino dessa passagem tentando minimizá-lo e fingindo que nunca aconteceu. Já outras abraçam aquilo que supõe que Paulo esteja ensinando de uma maneira igualmente problemática. O verdadeiro problema surge quando lemos auxiliadora e dizemos mentalmente inferior. Após fazer isso, você estará totalmente no caminho errado. Pode-se perceber como isso acontece? É claro, auxiliar implica haver alguma outra pessoa no comando, e o auxiliador estar em um papel secundário. E ter uma pessoa escolhida para ser o cabeça leva-nos a supor que os responsáveis por colocar essa pessoa no comando devam pensar que essa pessoa é inerentemente melhor em certas coisas. Provavelmente por isso foi escolhida para a tarefa. E se ela é melhor em certas coisas, está implícito que quem não foi escolhido é pior. E pior, obviamente, quer dizer inferior. Passamos por essas etapas tão rapidamente que nem percebemos. Dizemos auxiliadora e pensamos inferior, sem sequer notar as etapas intermediárias. Algumas pessoas leem a Bíblia dessa maneira e então iram-se e tentam minimizá-la. Feministas. Outras a leem dizendo amém ao que é, na verdade, um conceito errado propriamente seu. Chauvinistas. Mas, estranhamente, ambas estão cometendo o mesmo erro. Estão igualmente deixando de ver o significado do texto, apenas reagindo diferentemente em termos emocionais. Mas devemos nos certificar de que ambas estão no mesmo lado do campo quando se trata de como interpretam o texto. E essa interpretação está fundamentalmente equivocada. Em 1 Coríntios 11, Paulo está claramente apontando diferenças entre homens, mulheres e nossos papéis criacionais. E para nós, modernos, isso por si só é suficiente para nos fazer imediatamente perguntar de que lado Paulo está. Ele está do lado dos homens ou das mulheres? Até mesmo reconhecer que duas coisas são distintas ou diferentes uma da outra nos faz instintivamente tentar lhes dar uma pontuação como se estivessem competindo entre si. Fazemos isso tão rapidamente que nem percebemos que somos nós que estamos trazendo essa sugestão para a passagem. Seria realmente impossível construir esse argumento e não citar Chesterton aqui. Se eu puser o sol ao lado da lua, e se eu puser a terra ao lado do mar, e se eu puser a flor ao lado do fruto, e se eu puser a cidade ao lado do campo, e se eu puser o homem ao lado da mulher, suponho que algum tolo falaria sobre um ser melhor do que o outro. Observar que algo é fundamentalmente diferente do outro não é a mesma coisa que insinuar que um é melhor que o outro.
Apesar de toda a matracagem de nossa cultura sobre diversidade, na realidade não somos muito bons em lidar com ela. Preferimos que tudo seja exatamente igual, porque é muito mais simples assim e não dá dor de cabeça. O feminismo se ressente da mera sugestão de que as mulheres têm um papel diferente do papel dos homens. E quando Deus apresenta Eva a Adão como a peça complementar do quebra-cabeça, que o torna completo, somos capazes de transformar isso em um insulto a todas as mulheres, em todos os lugares do mundo. Um insulto do qual nos ressentimos profundamente se formos simpáticos às ideias feministas, ou um insulto que usamos para atacar mulheres se formos porquinhos chauvinistas.